Olá pessoal, Rodrigo Barbati para você conversando mais temas de conhecimentos bancários, né? Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Quando você olhou o edital, o avaliador escreveu lá, Sistema Nacional de Seguros Privados e Previdência Complementar. Colocou esse rótulo. Só que na verdade são duas estruturas. Uma que está no Ministério da Fazenda e outra que está no Ministério da Previdência Social. Por isso que quando você olhou um pouquinho para baixo desse termo, você viu o Conselho Nacional de Seguros Privados, de Previdência Complementar, tinha a SUSEP, tinha a Previc, tinha vários órgãos ali. Então agora nós vamos separar essa turma e mostrar para você. A primeira ideia que eu quero que você faça é o seguinte, professor, Sistema Nacional, eu não entendi. Eu não tenho o tal do Sistema Financeiro Nacional? Pois é, Sistema Financeiro Nacional, é como se você tivesse aqui um ramo que cuida só de seguros privados, onde estão as seguradoras, por exemplo, os títulos de capitalização, o professor compra sempre, ele sonha ainda em ficar milionário, tudo que for XCAP, NCAP, 10CAP, BBCAP, o do seu Silvio também ele compra, vê se fica milionário e nunca mais vai dar aula, né, professor? E aí o que acontece? Título de capitalização, seguro, previdência, tá tudo ali. Muito bem. Então vai ter um órgão regulador, vai ter órgão fiscalizador, vai ter operador, como no Sistema Financeiro Nacional. Então tem um subsistema normativo? Tem. Tem operadores? Tem. E na Previdência Complementar, a mesma coisa. Só que ali é só fundo de pensão. Eu ouvi falar em Previ, você vai ouvir falar com o futuro funcionário do Banco do Brasil, Previ, Petros, o pessoal da Petrobras, e assim, os fundos de pensão, empresas estatais, por exemplo, tem. Não são os únicos, mas tem. Então vale observar que são dois segmentos. Eu vou falar agora com você do Sistema Nacional de Seguros Privados. É esse que nós vamos conversar agora. E aí você vai me acompanhar no tema. Venha! Então, Sistema Nacional de Seguros Privados, né, professor? Senhor bonito aqui, né? Sistema Nacional de Seguros Privados. É isso que nós vamos conversar. Vamos! Muito bem. Do que trata o famoso Sistema Nacional de Seguros Privados? Está aí para você. Olha lá. Está em negrito. É parte integrante do Sistema Financeiro Nacional. Ah, estou vendo aqui, professor. Isso mesmo, ó. Parte integrante. Sistema Nacional de Seguros Privados, parte integrante do Sistema Financeiro Nacional. Muito bem. É parte integrante, por isso tem órgãos de regulação, instituições operadoras públicas e privadas, que atuam o quê? No mercado de seguros, capitalização, previdência complementar. Só que tem um detalhe importante, e esta palavra mágica você tem que lembrar. Aberta. Vamos até apagar toda a galera aqui para deixar um destaque, ó. Aberta. Então, nesse segmento, se trata de previdência complementar aberta. Por que, professor, essa preocupação com esse tema? Porque tem a previdência complementar fechada, que é outro departamento. Então, preciso saber? Precisa. Por quê? Porque aí você tem, por exemplo, os planos de previdência, que você pode ir lá em qualquer instituição aí que oferece, de repente você queria, né, fazer um plano de previdência, procurou uma instituição que ofereceu para você, você está pagando aí. Então é aberto, qualquer pessoa pode se associar. Entendi. Você tem exemplos no mercado sobre isso. Como é formado tal sistema? Então vem aqui comigo para conhecer a galera também. Participa do famoso sistema. Olha lá. É formado o sistema por Conselho Nacional de Seguros Privados. Tá, então tem um tal de CNSP. Tem. Tem a Superintendência de Seguros Privados. Tem uma tal de SUSEP. Essa turma aí que é o normativo? Justamente. É o pessoal normativo. E tem os operadores públicos e privados. Operadores públicos. Então tem os operadores aqui. Os operadores públicos, como o IRB, Instituto Brasileiro de Resseguros, o Instituto, né, de Resseguros do Brasil, IRB Brasil Resseguros, pelas seguradoras e sociedades de capitalização e as entidades de previdência privada aberta, tá? Além disso,
tem os famosos corretores de seguros que você conhece e uma modalidade específica que é as sociedades de seguro saúde. Outra modalidade do mercado de seguros, mas com característica específica, o seguro saúde. Então tem essa patota aí para você reconhecer, são os integrantes. Pois é, professor, quando eu olhei o edital, o avaliador pediu toda essa turma aí. Pediu, então nós vamos conversar um pouquinho sobre estas. Então no seu edital. Muito bem, vamos lá. Quero conhecer um pouquinho mais esse tal de Conselho Nacional de Seguros Privados, professor. O Conselho Nacional de Seguros Privados está para este segmento, como o Conselho Monetário Nacional está para o sistema financeiro? Sim, eu quero que você faça essa relação. Por isso, o meu amigo aqui, ó, e aí você vai lembrar, calma, professor, monta direito aí o negócio que deixou todo mundo confuso agora. Olha lá, Conselho Nacional de Seguros Privados tem essa característica de ser o quê? Foi criado pelo decreto 7366, tá? E o que ele faz? Diretrizes e normas da política de seguros privados. Então é aquela história. No Sistema Nacional de Seguros Privados, tem o Conselho Nacional, que é o chefão. E no Sistema Financeiro Nacional, tem o Conselho Monetário Nacional, que é o chefão. Isso mesmo. Eu quero que você faça essa relação. Quem é que manda? Tá? Diretrizes. Para cada segmento tem um órgão responsável. Nos seguros privados é o Conselho Nacional, no sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional. Visualizou aí? Cabe lembrar. Tem outra coisa importante que você precisa recordar. Qual, professor? A composição do órgão é maior que a do Conselho Monetário. Lembra que no Conselho Monetário você tem 3 membros. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Conselho Monetário são 3. E no Conselho Nacional de Seguros Privados? Aí é meia dúzia. Precisa lembrar. Vem comigo. Referência aqui, ó. Composto pelo ministro da Fazenda ou seu representante. Então, um ou outro, que é o presidente do conselho. Então, pode ser o ministro da Fazenda ou seu representante? É. Seu Manteiga é o representante? Sim. Pelo superintendente da SUSEP e por representantes, ó, do Ministério da Justiça, da Previdência, do Banco Central e da CVM. Peraí, professor, então deu um pouquinho mais de gente aí. Sim, meia dúzia. Então, ministro da Fazenda ou representante. Superintendente da SUSEP, aí não é representante, é ele. E mais 4 representantes. De onde vêm os representantes? Justiça, Previdência Social, Banco Central e CVM. Professor, Justiça, o que eles estão fazendo aí? Lembra do título de capitalização? Tem sorteio. Quem tem que autorizar? Ministério da Justiça. Então, jogo. Vale lembrar. Tem autorização. Entendi. Então, Justiça está aí, Previdência Social está aí, mas representante, não é o ministro, hein? Do Banco Central e da CVM, a meia dúzia do Conselho Nacional de Seguros Privados. Tá bom? Como o seu Manteiga tem muitos compromissos, o Guido Manteiga, geralmente é o representante do Ministério da Fazenda que preside o Conselho. Ele fica lá no Conselho Monetário Nacional, porque aí não tem choro, é ele mesmo. Vale lembrar. Então, Conselho Nacional de Seguros Privados. A política, as diretrizes do mercado de seguros privados. Ok. Que mais, hein, professor? Agora vamos falar do Banco Central do Sistema. Qual é o Banco Central do Sistema, professor? É a famosa SUSEP. Muito bem. Vamos pensar assim? Quando você olha, e aí dentro dessa ideia, você coisa assim, ó, Sistema Nacional de Seguros Privados, tem o Conselho Nacional de Seguros Privados que manda a SUSEP fazer. E no Sistema Financeiro Nacional tem o Conselho Monetário Nacional que manda o Banco Central e a CVM trabalharem. Então posso fazer essa relação? Pode. Viu a diferença? Nesse sentido. Mas importante lembrar que, do ponto de vista da atuação, é o grande supervisor do sistema. Como aqui também tem o Banco Central e a CVM atuando. Aqui no Conselho Monetário, no Sistema Financeiro Nacional, como você visualiza. Então dá para fazer esse paralelo. Mas eu quero conversar, professor, realmente sobre a famosa
SUSEP. Quer conversar sobre SUSEP? Superintendência de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Fazenda, criado pelo Decreto 7366, o Decreto-Lei. E o que ela faz? Controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência privada, aberta e capitalização. Então ela cuida desse segmento, cuida, tem como atribuição, está para o Sistema Nacional de Seguros Privados, com o Banco Central e CVM, por exemplo, para o Sistema Financeiro Nacional. Tudo bem. Então, CNSP, SUSEP. Já te mostrei os normatizadores. Quem mais tem? Tem os operadores. Quem são operadores, então? Aqueles que prestam serviço nesse segmento. É aí que você vai observar. Bom, professor, quem são operadores? São operadores públicos e privados nesse segmento. Dá um exemplo de operador público para mim. O operador pediu resseguradores. Então vem aqui comigo. Vamos conhecer essa patota aí. Então, quem são os resseguradores? Você vai observar como referência deste tema. Os resseguradores estarão atuando para você aí, né, como uma área, como uma atividade muito importante aí que cabe destacar. Nesse caso, você visualiza essa questão do ponto de vista do resseguro como uma atividade típica, que a gente vai traduzir assim, seguro do seguro. Espera aí, professor. Seguro do seguro? Então, os resseguradores, o que fazem? Então, me acompanhe. Resseguradores são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima, então tem que ser SA. Muito bem. Que tem por objeto o quê? Realização de operações de seguro e retrocessão. Professor, o que seria isso? Então, a resseguradora não faz seguro? Não. Ela não faz seguro para você ou para mim. Ela faz seguro para a seguradora? Isso. Então, o nome sugere resseguro é o quê? Seguro do seguro. Como seria isso? Então, uma seguradora fez lá um seguro para uma empresa, por exemplo. Muito grande o valor que ela está tendo que ressarcir se houver algum problema. Então, às vezes é muito maior que sua própria capacidade. O que ela faz? Ela vai repassar o risco. E repassa para quem? Parte dele ou totalmente para uma resseguradora. Ou seja, vamos imaginar, como seguradora X, fiz o seguro de uma plataforma de petróleo da Petrobras. Se ela afundar, eu afundo junto. Então, o que eu faço? Eu repasso o risco, então uma parte disso para uma resseguradora. Que aí, se acontecer, eu pago uma parte, a segura paga outra. Tá, professor? Mas tem uma outra palavra que apareceu ali, uma tal de retrocessão. O que seria isso? A retrocessão é o resseguro do resseguro, ou seja, posso dizer que seria assim, eu seguradora fiz seguro com uma outra instituição, então fiz o resseguro, é o seguro do seguro. E essa resseguradora passou o risco para uma terceira, então fez o quê? A retrocessão. Então, para você ter uma ideia, seguro do seguro, resseguro, resseguro do resseguro, retrocessão. Oh, meu Deus do céu, vai com calma aí. Importante é lembrar que é uma instituição especializada em oferecer, um seguro para seguradoras. Aí você não esquece mais. Quem faz isso no Brasil? Vem aqui comigo. Dá um exemplo para você. O avaliador pediu para você conhecer, o Instituto de Resseguros do Brasil. Uma sociedade de economia mista, vinculada aí ao Ministério da Fazenda, que atua no resseguro. Então, é sempre lembrar que o grande objetivo é diminuir riscos, preservar a estabilidade das seguradoras, garantir o pagamento da indenização. Esse é o objetivo e o IRB faz isso. Professor, eu queria entender esse IRB aí melhor. Olha, o Instituto de Resseguros do Brasil, ou o IRB Brasil Resseguros, o Resseguros do Brasil, funciona como? Ela está para esse sistema como o Banco do Brasil está para o sistema financeiro. É um operador, só que é público. O Banco do Brasil não é um banco múltiplo público? Pois é, o IRB é uma resseguradora pública. Essa é a ideia. As duas sociedades de economia mista, então, tem aí capital público e privado, os dois estão vinculados ao Ministério da Fazenda, só que prestam servicinhos aí em segmentos distintos. É isso que você vai lembrar. Tá bom, resseguradora eu já conheci, professor, e conheci o tal do IRB. O que mais eu preciso conhecer? Você precisa conhecer as seguradoras.
Seguradoras, professor. Seguradoras. Essa eu conheço. Conhece. Seguradoras. São, né, sobre a forma de sociedades anônimas. Então tem que ser SA. Porém, não estão sujeitas à falência, nem pode impetrar concordata. Claro, então tem uma peculiaridade aí sobre sua atuação. Agora, podem ser liquidadas compulsoriamente ou voluntariamente, em função de determinadas situações. Então, é importante lembrar suas características. Não esqueça que no Brasil, as cooperativas também podem atuar como se fossem seguradoras, mas somente, unicamente, com seguro agrícola e de saúde. Espera aí, cooperativa então pode ser sociedade administradora de seguro-saúde? Pode. Só não pode ser uma seguradora de veículo, aquelas coisas que você conhece aí, não pode. Então ela pode, seguro agrícola e de saúde, a lei permite. Está aí para você. Seguradora, sociedade anônima, hein? Tá. E as cooperativas que não são sociedades anônimas, associações civis sem fins lucrativos, podem prestar seguro agrícola e de saúde. Esse é um detalhe interessante, vale observar. Bom, que mais, hein, professor? Nesse segmento também existem as famosas, inesquecíveis e inigualáveis sociedades de capitalização. Por que o senhor fala assim? Como fã dos títulos de capitalização, professor, o que vamos lembrar? Elas estão definidas pelo decreto 26167, então, sociedade de capitalização, aquelas que fornecem ao público, né, um plano, né, com prazo indicado no contrato, no qual eu tenho um título de capitalização que define regras para a aquisição, o pagamento e resgate, que estão previstas aí no próprio título. Então, vamos sempre lembrar essa característica. Outra coisa, por exigência legal, as sociedades de capitalização têm que ser sociedades anônimas. Então, vale observar que você tem, por exemplo, Bradesco Capitalização, Liderança Capitalização, são exemplos de sociedades de capitalização, são sociedades anônimas que oferecem, né, os títulos de capitalização que eu ou você podemos adquirir. É aquele lá que uma parte vai para formar uma poupancinha, a outra vai para a própria sociedade, e outra forma lá um fundo, onde é o fundo de sorteio, então tem os prêmios que você concorre pelo sorteio. Não é obrigado a capitalização ter sorteio, não é obrigado, mas pode ter. É um atrativo a mais que é muito explorado, porque o brasileiro gosta de jogar, né? Então, título de capitalização, vale observar. Você conhece, foi vários exemplos aí na imprensa, bem bastante divulgado, como também vê nas lotéricas, conhece os títulos de capitalização. São títulos de médio prazo, médio e longo prazo, porque você não pode resgatar com menos de um ano, então tem que ter título no mínimo um ano, e tem essa característica. Sociedade de capitalização, sociedades anônimas que vendem um produto chamado título de capitalização. Você vai estudar um pouquinho em produto e serviço, ok? Tá aí para lembrar. Que mais, professor? Que mais? Além da sociedade de capitalização, tem as administradoras de seguro-saúde. O avaliador pediu em sua prova, hein? Tem que tomar cuidado com essa. Por quê? As administradoras de seguro-saúde, né, ela opera com um modelo próprio de seguro chamado seguro-saúde. Então, é prestação de serviço de saúde por uma seguradora. Tá? Só que aquela ideia, no seguro-saúde, né, você tem, entre aspas, liberdade de escolha. Então, eu faço uso do médico de um hospital, pago e sou ressarcido pela seguradora. Essa seria a ideia. Então, tem livre escolha como princípio, né? Tanto é que num plano de saúde, você tem o quê? Eu tenho a rede credenciada. E no seguro-saúde, eu tenho uma rede referenciada. É referência de onde você pode usar. Então, tá aí como detalhe. Outro ponto importante, né, característico de sua atuação. E aí é que tem que tomar cuidado. A sociedade administradora de seguro-saúde, né, elas são hoje reguladas pela 10.8501, tá? Que é aquela história. Quem opera com seguro-saúde tem que se transformar em seguradora especializada, equiparando a operadora de plano de saúde.
Tá, e aí o que acontece? Eu passo a ser fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde. Entendi. Juntamente com as operadoras de plano. Então, por favor, é isso que você tem que tomar cuidado. E aí não vai esquecer. Administradoras de seguro-saúde estão no mercado da SUSEP porque são seguradoras, mas são fiscalizados o seu produto pela Agência Nacional de Saúde. Então, ANS, Agência Nacional de Saúde, Seguro-Saúde, você não esquece mais. Então, fica aquela brincadeira, um autoriza, o outro fiscaliza, mais ou menos, que nem é no caso das corretoras ou distribuidoras, no caso do Banco Central e CVM, mais ou menos. Então, você lembrou, falou em Seguro-Saúde? Agência Nacional de Saúde, por favor, hein? Atenção ao tema. Até porque a lei deixou muito clara, as instituições que operam com seguro-saúde só podem operar com essa modalidade de seguro, não pode oferecer mais nada. Ah, entendi. Então é só seguro-saúde. Então criou uma empresa específica para isso. Tanto é que você vai ver que se criou lá Bradesco, Saúde. Então tem uma modalidade própria nesse sentido. É uma exigência da lei. Bom, o que mais, né, professor? Tem também aí uma outra instituição, ou melhor, uma outra figura nesse mercado que tem que ser estudado, que é o corretor de seguros. Pode também ter as corretoras de seguros, pode ser empresa, pode ser pessoa jurídica ou física, né? Vale lembrar. Então você conhece as corretoras de seguros reguladas pela Lei 459464, que está regulando a profissão, né, professor? A profissão de corretor de seguros. Então é aquela história. Corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, por favor, tá? Está autorizado a fazer o quê? Promover, angariar contrato seguro entre as seguradoras e os segurados. Então ele faz a intermediação. Faz a ponte entre as seguradoras e os segurados. Esse é o trabalho do corretor, regulamentado por lei, perguntado em prova, está sempre em edital, nem sempre cai em prova, mas está lá. E aí você precisa tomar cuidado com esse tema para observar. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais gente nessa patota aí? Tem um outro personagem interessante, também lembrado em prova. As organizadoras gostam bastante das entidades abertas de previdência complementar. Professor, essas entidades abertas, o nome já falou, né? O nome já diz o que ela faz. A palavra mágica, abertas de previdência complementar. Tá. Só pode ser sociedade anônima, hein? Não esquece disso. Tem foco no lucro aí. O que faz? Instituir e operar planos de previdência complementar. Então é aquela história. Eu ou você podemos adquirir quaisquer pessoas físicas. Muito bem. Inclusive, estão no âmbito desse mercado, decreto 7366 e a lei complementar 109 tratam disso. Então, falou em sociedade anônima, entidade aberta, eu quero que você lembre quem fiscaliza. SUSEP. Por quê? Porque as entidades fechadas têm outra instituição que cuida dessa. Então, toma cuidado aí no tema, fica de olho no assunto. Muito bem, professor, muito bem. Depois dessa papagaiada toda, o senhor tem que me dar uma referência de prova. Vou mostrar para você um exercício. Fica de olho aí nesse tema. Observe. Olha lá. Uma das responsabilidades, dentre outras, de corretoras de seguros, corretoras de seguros, é agenciamento de venda de seguros vinculado a uma seguradora? Não, você não tem que estar vinculado a seguradora nenhuma, você pode vender seguro de várias seguradoras. Respeitar o capital mínimo estabelecido pela SUSEP, mas corretor de seguro não tem capital mínimo. Quem tem capital aí, que tem esses controles, são as entidades, não é o corretor. Garantir o pagamento de indenização? Não, senhor. Corretor não... a seguradora não pagou, o corretor paga. Não é banco, né, amigo? Também na seguradora. Atuar com especialização em no máximo 3 ramos? Não. Não tem isso. É seguro, amigo. Tá. E representação legal do segurado junto à seguradora. Aquela ponte entre segurador e segurado, da seguradora segurado, como você pode observar. Tranquilinho, tranquilinho aí o tema para você, nesse sentido, sobre o mercado de seguros privados. Atenção, aí que sempre é importante observar.
Seguros privados, previdência complementar, acabam disputando espaço em provas. Se cai um, às vezes não cai o outro, mas fica de olho no tema, tem muito assunto também, como no sistema financeiro nacional. Tá bom, pessoal? Chega por hoje. Obrigado, até a próxima.